Olá você. Olha, hoje nós temos um podcast, mais uma edição do podcast Aula Aberta, que é um projeto da UniACB, a Universidade Aberta da Associação Comercial da Bahia, essa instituição bicentenária, mais antiga Associação Comercial das Américas e da Península Ibérica. Então não é qualquer coisa. Aqui é a matriz civilizatória do Brasil e uma universidade numa instituição como essa, consolida o papel associativista de reunião do empresariado baiano de todos os segmentos, né? Eu sempre costumo dizer que a associação comercial é uma marca, é uma grife, não é? E eu estou aqui acompanhado, como sempre, ao meu lado do meu grande parceiro, amigo do coração, né? Adriano Câmara. Boa tarde, bom dia, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, que satisfação. E sempre é muito bom ouvir esse elogio de Ney, que é totalmente recíproco. Mas o Adriano é uma pessoa muito generosa, de coração enorme, um bom profissional, em larga experiência, que vai nos ajudar aqui hoje a uma entrevista espetacular. E, aliás, eu quero dizer, antes de começar e anunciar o nosso convidado, de que hoje tem bomba, tem notícia de primeira hora, muito importante para os baianos, para os trabalhadores baianos, para a economia baiana. Coisa boa que o nosso convidado vai compartilhar com a gente. E quem é o nosso convidado? Nós estamos aqui, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Nós estamos aqui com o secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esportes, né? Augusto Vasconcelos. Augusto, como é que vão? A satisfação nossa de receber você. Olá, gente, muito boa tarde, boa noite, né? É, Bom dia, não sei que hora que isso. vocês estão assistindo, mas é um prazer estar aqui ao lado de vocês, professor Ney Campelo, professor Adriano, uma honra poder participar aqui desse podcast da Universidade da Associação Comercial da Bahia. E nós temos muita coisa para conversar, tem muita coisa acontecendo, a Bahia realmente está avançando em muitas áreas, e a nossa Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esportes tem muita coisa para a gente conversar, porque o trabalho não para. Perfeito. Mas para vocês conhecerem um pouco, né, de quem é Augusto, só rapidamente, Augusto é advogado, empregado de carreira da Caixa Econômica Federal, professor na graduação e pós-graduação em Direito da UNEB, Unime e outras tantas instituições, e vereador licenciado de Salvador em segundo mandato. Foi ouvidor-geral da Câmara de Vereadores de Salvador, presidente do Sindicato dos Bancários da Bahia, e eu já participei de algumas coisas da liderança de Augusto, né? E dirigente também da CTB, da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Secretário é mestre em Políticas Sociais e Cidadania pela Universidade Católica, Salvador, e especialista em Direito do Estado pela UFBA. Foi vice-presidente regional da União Nacional dos Estudantes, a UNE, e fez parte da primeira gestão do Conselho Nacional de Juventude, o CONJUVE, representando a Associação Nacional de Pós-Graduandos. Após assumir a SETRE, que é a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, quer dizer, não é uma secretaria, é um conglomerado, né? Augusto foi eleito também, olha que é curto o tempo que ele está na secretaria, primeiro secretário do FONSET, que é o Fórum Nacional de Secretários do Trabalho. Coisa muito importante, notícia muito importante. Então, Augusto, como você disse, a gente tem muita coisa para conversar, né? Mas a gente sempre gosta de começar esse bate-papo, que é um bate-papo que, ainda que sendo uma associação empresarial, a gente busca não tê-lo como um bate-papo muito formal, muito, né? A gente se sentir um pouco mais à vontade. E a gente quer saber um pouco de você, quer dizer assim, o que é que te levou, por exemplo, à política, né? À academia também, não é? Ou seja, o Augusto jovem, como é que foi essa trajetória? Nasceu mesmo aonde? É soteropolitano da Gema ou recebeu o título por aqui? Diga aí, fala um pouquinho de você. Pois é, Ney, eu sou um jovem oriundo do Cabula 6, né? Minha Uau! mãe, minha mãe é do interior, é de uma cidade chamada Itamari, muito pequenininha, perto de Gandu, no Baixo Sul, e meu pai é de Bonfim de Feira, que é um distrito rural de Feira de Santana. Meus pais vieram para cá, se encontraram e minha mãe engravidou com 18 anos de idade. Então, eu sou oriundo de uma professora de escola pública, da rede Legal. estadual,
Minha mãe hoje é coordenadora pedagógica. Na época que me teve, estava desempregada, mas depois, com o passar dos anos, ela se graduou em pedagogia. Meu pai é formado em ciências contábeis. E aos 16 anos, eu tive a oportunidade de passar no vestibular, ingressar na faculdade de Direito e trilhei um caminho aí pelo mundo da advocacia, né? Então, eu tenho 22 anos, né, de advocacia, desde 2003, e toda essa empreitada do mundo jurídico. 1998 foi o ano que eu ingressei na universidade, foi quando eu conheci o movimento estudantil. Sim. Então, aos 16 anos, eu me envolvi nas lutas estudantis e de lá para cá acabei, né, atuando em diversas frentes, sobretudo com a causa de questões coletivas, né, envolvendo direitos sociais, e acabei me engajando. Fui da União Nacional dos Estudantes, quando me formei, entrei na especialização, depois no mestrado, participei da Associação Nacional de Pós-Graduandos, aí fiz o concurso da Caixa Econômica em 2004, passei, sou empregado de carreira da Caixa, e me envolvi nas lutas do Sindicato dos Bancários. Então, por onde eu passei, acabei me envolvendo em lutas coletivas e tive a oportunidade de ter sido eleito pelo povo de Salvador em 2020 como vereador da cidade, e agora em 2024 fui reeleito, né, com o dobro da nossa votação praticamente, Expressiva, né? e estava começando o segundo mandato de vereador, recebi o convite do nosso governador Jerônimo Rodrigues, também do meu partido, o PCdoB, para assumir essa tarefa de estar numa secretaria que tem essa relevância, como você citou, onde nós tratamos de trabalho, emprego, renda e esportes. Perfeito. Então, a minha trajetória, ela sempre foi muito ligada a essas lutas sociais. Eu sempre acreditei de que nenhuma transformação a gente vai fazer individualmente, a gente vai construir coletivamente. É necessário o esforço individual, a dedicação individual, mas as transformações, elas acontecem no coletivo. Por isso eu valorizo muito as associações, os sindicatos, as organizações de todos os segmentos, porque eu acho que é a partir desse esforço, Uhum. né, de você juntar mais gente, que a gente consegue produzir uma sociedade melhor. Muito bem. Casado e com filhos? Casado e com filhos, tenho 3 filhos, né? Rapaz, bom Pois pra é, João, Helena e agora Pedro, né? Pedro está fazendo 2 anos agora, é uma criança que está precisando assim de uma atenção ainda maior, né? Uma criança com síndrome de Down. Eu tenho um filho que passou por um momento assim muito difícil, né? 6 meses de UTI praticamente. Ele tem uma Uau. cardiopatia muito grave, fez 4 cirurgias já, está se preparando para a 5ª cirurgia. Poxa, E é um verdadeiro milagre. E aí, assim, me sinto um abençoado de de ser poder. pai de Pedro. Tive hoje, inclusive, acompanhando ele em mais uma consulta com um cirurgião, que ele está se preparando para a 5ª cirurgia, que é uma cirurgia que ele vai fazer do intestino, que a cardiopatia dele é muito grave, então ele acabou tendo consequências, perdeu uma parte do cérebro em 3 isquemias cerebrais, já teve 5 AVCs, Uau, paradas cardíacas, mais de uau. 4, E tá aí, ficou entubado um tempão aí dentro de uma UTI. E hoje ele tá com aquele sorriso mais maravilhoso do mundo, que eu convido você a ir lá no meu Instagram sim. para dar uma observada em Pedro, que Instagram aí, Augusto Underline Vasconcelos, vocês veem lá. Pedro é uma coisa mais linda do mundo. Idade de Pedro Vai fazer 2 anos, dia 14 de julho. e João, João tem 15 15. e Helena tem 9. Helena tem 9. Então uma escadinha aí. E assim, e essa agenda de secretário, político, dirigente partidário, e ainda tendo que conciliar com a família, É, não é fácil, né? não é fácil não, é desafiador. Principalmente porque essa tarefa que eu estou, né, secretário do Trabalho, ela é uma tarefa estadual. Então tem que viajar muito, tem muita agenda no interior, Brasília, bate e volta, entendeu? Então, realmente, para conciliar não é fácil, mas eu tento otimizar e fazer do meu tempo com meus filhos o melhor tempo possível. Com o Pedro, a gente tem esse cuidado ainda maior, né, por ser bebezinho e ainda ter essas questões, né, que implicam em terapias, em acompanhamentos. Então, eu faço um esforço tremendo, assim, mudo a agenda, ele vai precisar fazer uma consulta, vai ter um momento. No período que ele ficou internado na UTI, praticamente eu me mudei para dentro do hospital. Eu trabalhava assim num computador do lado dele, assim, entubado, era difícil, né? Não é fácil. A saúde mental ali foi bem complexa, mas até ajudou, né? O trabalho foi até terapêutico, porque eu estava ali trabalhando via ele, mas tá ali também ajudando a movimentar a mente para a gente não
Claro, ajudá-lo, claro. inclusive, que a gente precisava estar bem, os pais precisavam estar bem, né, para poder acolher. Isso. Mas assim, se eu soubesse que ia passar por tudo isso para ter ele, eu teria de novo. Agora não Oh, desejo para coisa ninguém, boa. porque o amor incrível, né, que a gente tem por ele, por Transformador, né? todos os 3 filhos, mas é óbvio que por ele a gente acaba, em razão das circunstâncias, Claro. há uma necessidade de uma atenção ainda maior. Mas foram momentos assim muito difíceis que nós vivemos, né? Graças a Deus a gente passou essa etapa mais complexa. Ele já fez as 2 cirurgias cardíacas que precisava e agora ele precisa fazer a cirurgia do intestino, que ele perdeu 40% do intestino grosso. Ele está ileostomizado ainda, vai ter que fazer a cirurgia para reconstituir o intestino. Mas é uma coisa mais, digamos assim, é complexa, mas é mais branda Do que do é. que ele já enfrentou, né? E ele vai tirar de letra, com certeza, novamente. Fé em Deus. Fé em Deus. O meu mais novo chama-se João Pedro, é a soma É a soma dos dois, dos é. dois, né? E também tem seus desafios, todos os Sim, dois, claro. né? Importante. Ontem não, no tempo, mas nos últimos dias, nós perdemos dois grandes ícones, né? Dois grandes nomes, lideranças extraordinárias, né? Um estadista que eu considero que está entre os 3 maiores estadistas de todos os tempos, que é o Pepe Mujica, José Mujica, ele foi presidente do Uruguai, né? Perdemos ele, quer dizer, perdemos não é? Quer dizer, a passagem é necessária, porque é o ciclo da vida, né? Mas ele deixou tanto, né? Ele deixou tanto e levou tão pouco, que eu achei extraordinário, Augusto e Adriano, quando um repórter, aquele Fábio Panunzio, Sim. né? Ele entrevista ele e entra naquela chácarazinha dele, extremamente humilde, um Fusca 72, né? Azul, e aí pergunta a ele assim, mas como que você, presidente da República, com tão pouco, né? Com uma vida tão simples, campesina? Aí ele responde assim, a pergunta é a contrária. Como é que alguém com tanto e muito pode ser presidente da República? E é uma provocação interessante, né? É verdade. Porque ele está trazendo esse valor que é sensacional. E no mesmo dia, Divaldo Franco, né? Liderança religiosa, do Social. espiritismo, social também, Sim. um relevante trabalho em Salvador também. Então, esses dois grandes ícones, né? E 650 filhos adotados. né? Sim. Acho que vi isso hoje. 650 filhos adotados. Então, Sem nunca ter tido filho biológico. Sim. Né? Realmente são 2 grandes perdas, né? não é. Nós tivemos, mas eu acho que eles deixam um legado, assim, né, de ensinamentos, os dois, Mujica e Divaldo Franco, desse espírito, né, de fraternidade, de você acolher as pessoas. A gente não leva nada, assim, material dessa vida, né? O que leva são as histórias, é o legado que a gente deixa para plantar sementes com quem caminhou conosco. Eu acho que isso é o mais importante. Eles realmente deixam mensagens muito fortes, né? Perfeito. De trajetórias de vida, né? Eu tive a oportunidade assim, eu não convivi com o Mujica, mas eu tive a oportunidade de ter assistido uma intervenção dele, que eu fui conselheiro da Unasul e do Mercosul, representando os trabalhadores pela CTB. Legal. E numa dessas conferências foi em Montevidéu, e ele participou. Ele fez um pronunciamento. Ele estava presidente da República no último ano do mandato dele, e a gente teve a oportunidade de ouvi-lo, né? Assim como eu tive a oportunidade de ir na Bolívia ouvir o Evo Morales, né? Sim. E assim, são histórias de vida, que o Evo Morales também é indígena também, de uma origem humilde, Sim. virou presidente de um país. Então eu acho importante, porque em tempos assim que se exacerba muito o individualismo, né? Discursos de ódio. Então, tanto Divaldo quanto Mujica, eles vão na contramão, né? Eles espalharam o amor, espalharam Isso. compartilhamento, sabedoria. Eu acho isso fantástico e esse legado, com certeza, não pode ser apagado, né? Muito bem. Doutor Adriano, vamos falar de trabalho, emprego, renda, esporte? E justamente sobre isso, né? O cardápio é grande de assunto, né? Cardápio é Rapaz. grande. Cardápio é grande. Trabalho, renda, emprego E e esporte. esporte. São 4 pastas numa secretaria só. Qual é que lhe dá, assim,
maior desafio e satisfação, secretário? Se é que, né, pode ser ter algum nível de classificação. Ó, eu vou dizer para vocês uma coisa. Sinceramente, eu estou vivendo assim um momento de muita felicidade. Eu estou trabalhando muito, mas eu acho que encaixou perfeitamente com o meu perfil estar nesta secretaria. Eu poderia estar em outras secretarias, já Ah, tive trajetórias em diversas áreas, né? Mas eu acho que se encaixou muito a agenda do trabalho, do emprego e renda com a pauta do esporte, que são áreas que eu tenho uma atuação já de longas datas e que tenho uma paixão muito grande por esses assuntos. Então, todas têm muitos desafios, porém, todas assim me dão muita satisfação de agir. A nossa secretaria, ela tem 3 superintendências: a Superintendência de Desenvolvimento do Trabalho, onde a gente trata de qualificação profissional, intermediação de mão de obra, apoio ao microempreendedor, e temos uma outra superintendência que é da economia solidária, onde a gente discute a economia popular, os arranjos produtivos locais, cooperativas, associações. Tem muita coisa para falar sobre essa pasta. E temos também a SUDESB, que é a de Desportos do estado da Bahia. São 3 superintendências muito bem eficientes. Temos atuação muito forte nas 3 áreas. E além disso, nós temos na nossa secretaria a coordenação de fomento ao artesanato, que é outro mundo, outro universo, e ao lado a coordenação da agenda do trabalho decente, que tem 9 eixos de atuação: saúde e segurança do trabalho, valorização do trabalho das mulheres, inclusão da pessoa com deficiência, enfrentamento ao racismo no mercado de trabalho, trabalho doméstico, serviços públicos, juventude, uau. empregos verdes, tudo isso dentro de uma secretaria só. Realmente é um mundo de coisas É, que nós atuamos, e eu vou dizer a vocês, assim, eu tenho trabalhado muito. Eu já trabalhava muito, nem me sim, conhece assim há mais tempo. conheço. Sabe que nossa rotina já era de muita dedicação. Mas eu digo a vocês, eu tô assim num nível praticamente domingo a domingo, os 3 turnos, mas estou muito feliz. Eu tô Uhum. assim, sabe aquela entrevista de emprego que o cara diz assim, pô, eu tô feliz no meu trabalho, eu tô feliz no meu trabalho, O porque eu olho brilha, gosto de ó. todas as áreas, pô. Eu vou reunir com o pessoal do artesanato, eu fico encantado. E assim a gente vai com muita vontade de realização. Nós fizemos o maior festival, um dos maiores do país, que é a, a FENABA, Festival Nacional do Artesanato na Bahia. Vamos fazer o maior da história agora esse ano, na Fonte Nova, em outubro. Saímos de um festival de economia solidária e popular. Foi o maior evento dessa natureza do país, agora no Centro de Convenções de Salvador, nesse último final de semana. Na área do esporte, estamos fazendo os maiores investimentos em esporte do Brasil. Na área do trabalho, com grandes programas de qualificação profissional, fortalecendo a rede Cine, trazendo investimentos aqui para o nosso estado, gerando emprego, impulsionando todas as áreas da economia, na indústria, no comércio, nos serviços, na agricultura, na área do turismo. Então, assim, realmente é um volume grande de coisas que nós estamos fazendo. Eu não faço nada sozinho, tudo isso é por conta de uma equipe muito qualificada, por conta de um bom trabalho que já havia sido desenvolvido lá por todos os secretários que por ali passaram, e eu dou continuidade a esse belo trabalho dos últimos anos e tenho buscado imprimir nossas marcas também, com as nossas características. Ninguém é igual a ninguém, né? Cada um tem as suas características próprias, Uhum. mas buscando preservar aquilo que já havia avançado Sim. por gestões anteriores. Eu acho que a gente não precisa ficar substituindo tudo, né? Reinventando Às a roda. vezes fazer a continuidade do trabalho já é uma grande coisa. Sim, O que não é fácil, né? Porque as não. vaidades muitas vezes dificultam. E no nosso caso, não. A gente tem feito da nossa secretaria uma referência de gestão, porque a gente tem conseguido dar continuidade àquilo que o antecessor realizou. No meu caso, foi um grande secretário, Davidson Magalhães, fez um extraordinário trabalho. A gente dá continuidade e avança naquilo que é possível avançar. E tem muita coisa que a gente está pisando no acelerador, mas porque a gente pegou também um terreno pavimentado, isso ajudou bastante. E eu tenho buscado, junto com nossa equipe, fazer com que esse trabalho possa frutificar ainda mais. Muito bom. Olha, esse é o Aula Aberta, que é o podcast da UniSB, da Universidade Aberta da Associação Comercial da Bahia, que está aqui. Nós estamos aqui no YouTube, no portal E aí. Então, você que está acompanhando essa bela entrevista, com a riqueza de informações trazida pelo secretário Augusto Vasconcelos, deve se inscrever no portal E aí, no nosso canal,
e aproveita, dá o likezinho, deixa o like, né? Compartilha, enfim. Vamos fortalecer organicamente, porque é conhecimento, e conhecimento só existe, segundo Marilena Chauí, quando há informação com transformação. Se não operar mudança na realidade, não é conhecimento, é meramente informação. E aqui a gente quer produzir conhecimento, transformação. Esse campo do trabalho, a gente ainda vai ficar um pouquinho no campo do trabalho. Eu sei Sim. que tem uma pergunta importante, mas você falou de um encontro de economia solidária, mas eu soube também que, para além de todo esse rol que você. Eu até queria que, se você tivesse aí alguns dados da economia baiana, quisesse refletir com a gente como é que está essa questão de trabalho, emprego, não é? Empregos formais na Bahia, se está Perfeito. bem e tal. Começar esse bate-papo aí que Adriano quer também perguntar. Mas eu soube que você também participou de uma reunião, da 9ª reunião do Comitê de Governança relacionada à segurança pública, né? Unindo o Executivo, o Legislativo, etc. E com o tema Bahia pela Paz. Bahia pela Paz. Eu queria que você falasse um pouco disso. Quer dizer, o que o secretário Augusto tem a ver com o tema da segurança também, né? E o próprio trabalho, né? Essa é a pergunta. Excelente. Nosso governador Jerônimo Rodrigues lançou um programa denominado Bahia pela Paz, que não é um programa do governo do estado, é um programa também do governo do estado, mas compartilhando esforços com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, Defensoria Pública e também o Poder Legislativo. É Perfeito. um grande esforço de diversas áreas do governo, da segurança pública, mas também das áreas sociais, para que a gente possa pautar os temas da segurança, principalmente numa ótica preventiva. Então, nós não vamos enfrentar o problema da violência só com força policial. Não é só com bang-bang na comunidade que vai resolver o problema da violência. Perfeito. É óbvio que a gente precisa fortalecer os órgãos de investigação, e o governo tem feito isso, convocou agora centenas de aprovados nas últimas formações na Polícia Civil, também no Departamento de Polícia Técnica. Há um investimento em tecnologia com a instalação de câmeras de reconhecimento facial, um fortalecimento das áreas técnicas da Polícia Civil, que é responsável pelas investigações, inclusive infraestrutura, com reformas de delegacia, aquisição de viatura, de armamentos, tudo isso. Isso também vale para a Polícia Militar, mas você não vai resolver o problema da segurança só fortalecendo forças policiais. Perfeito. As duas coisas precisam ser feitas. Então, nós temos um comitê de governança do programa Bahia pela Paz, que inclui o alto comando da Polícia Militar, também o da Polícia Civil, o Departamento de Polícia Técnica e áreas que têm relação com o enfrentamento da violência numa ótica preventiva. A Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esportes tem tudo a ver. Exatamente. Então, a gente tem feito esse programa Bahia pela Paz, levando para a comunidade os coletivos Bahia pela Paz, que tem projetos esportivos interligados, projetos educacionais, investimentos na área da saúde, da infraestrutura, da geração de oportunidades de renda, o acolhimento ao pequeno empreendedor, da comunidade, criando um ambiente mais favorável para que aquela população tenha mais condições de desenvolver e acessar direitos. Por isso que o programa Bahia pela Paz, ele já fez 9 reuniões do Comitê de Governança, é uma por mês, onde nós estamos monitorando mês a mês os resultados desses coletivos. Nós pretendemos expandir esses coletivos para todos os territórios de identidade, mas o foco principal tem sido comunidades periféricas, em Salvador, Feira de Santana, locais onde a mancha da violência são mais acentuadas, região metropolitana, com o objetivo de que nós possamos enfrentar o crime organizado de uma maneira inteligente, que tenha uma estratégia de ofensiva policial, é óbvio, mas também, ao lado disso, um conjunto de direitos sociais que estão sendo ofertados. Esse programa, para você ter uma ideia, é coordenado pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. E Certo. tem sido, assim, riquíssimas reuniões. São reuniões a portas fechadas, não é para jogar para a torcida, não é para ficar saindo na imprensa, não é para demonstrar que está fazendo, não. São reuniões e o nosso governador é muito aplicado. Ele é professor universitário, assim como eu, né? Assim como vocês, e é um cara muito dedicado. E a gente tem indicadores, tem avaliação, é portas fechadas, não tem imprensa assistindo, não é jogando para a torcida. É ao contrário, é querendo fazer dar certo, diagnosticando e tomando medidas.
E eu tenho a honra de compor esse comitê de governança do Programa Bahia pela Paz. A gente tem várias ideias que estão sendo desenvolvidas, muita coisa boa mesmo. Já tem diretrizes públicas? Tem. Tipo, por exemplo. Diretriz, por exemplo, de fazer enfrentamentos baseados na prevenção com a política social, acoplada com ações investigativas e de enfrentamento, que não se pode, né, tratar muito disso aqui, mas que, de algum modo, tem medidas sendo tomadas. E são medidas compartilhadas. Vou dar exemplo aqui. Tem questões de enfrentamento à violência que se relacionam, por exemplo, com o processo judicial, Sim. que tem a ver com o Tribunal de Justiça, Sim. tem a ver com as comarcas espalhadas no interior do Estado. Então, até déficit de delegado, de juiz, Sim. questões que envolvem o dia a dia do processo penal, por exemplo, estão sendo discutidas nesse comitê. Então, é um esforço assim importante que reúne todos os agentes de Estado e também da sociedade que têm relação com esse tema. Então, assim, eu estou muito entusiasmado com as potencialidades desse programa. Tem dado resultados, é óbvio que ainda numa fase inicial. A gente está esperando uma consolidação de resultados, deixando mais um tempo, com mais meses, né? Para que a gente possa fazer divulgações de balanço, quando ele completar um ano, talvez. Né? Nós estamos na 9ª reunião do Comitê de Governança, então são 9 meses, portanto. Né, Menino vai nascer. Exatamente. Tem esse processo de preparação e planejamento de muitas coisas e iniciativas. Tem algumas coisas que estão dando certo, outras não. Então a gente está buscando aperfeiçoar, fazendo diagnósticos. Ou seja, é um esforço conjunto. Poder Judiciário, Legislativo e Executivo, juntos, inclusive o Ministério Público, Sim. Procurador-Geral, né, de Justiça Sentado do Estado, na o Ministério Público está lá participando da reunião, presidente do Tribunal de Justiça, presidente da Assembleia, governador do Estado e, é evidente, as suas respectivas equipes. Uma governança transversal, né? Ou Isso. seja, todo mundo. Isso é um negócio que É um esforço conjunto, é um esforço conjunto. Acho que é importante, inclusive, talvez até que mais pessoas saibam disso. Porque muitas vezes aparece no noticiário de uma forma sensacionalista o problema da violência. Realmente. Sem discutir as raízes do problema, né? E a gente fica Nem discutir. Não discute, interdita o debate. E não tem um enfrentamento sério dos problemas. As pesquisas nacionais, elas apontam essa como a grande demanda e até mesmo limitação em termos de governo, que não é uma atribuição estrito sensu do governo federal, segurança pública é do Estado, né? Mas a percepção do brasileiro não é se é do presidente ou se é que não, que está distante dele, que ele está com medo, está inseguro, né? Nós estamos conversando assim. É preciso entrar na linha mesmo que você está dizendo, de fazer chegar às pessoas as medidas que estão sendo tomadas, né? Nós estamos debatendo essa proposta de emenda à Constituição, que é a PEC da Segurança Pública, que cria o Sistema Único de Segurança Pública, que foi criado por uma lei, mas a lei acaba tendo menos força do que uma emenda constitucional pela hierarquia das normas. Então, colocar na Constituição, assim como tem o SUS, criar um Sistema Único de Segurança Pública, definir atribuições. Porque tem coisas que um Estado sozinho não vai resolver. Por exemplo, fronteira. Você pega o narcotráfico, se você não tiver enfrentamento de fronteiras, investigação, é questão de união. Né? É a União, enquanto ente federativo, a responsável pela gestão das fronteiras. E Exército, né? Forças Armadas, isso tem a ver com a Marinha também, a Aeronáutica. Então a gente precisa ter uma conjugação de esforços. E o município também precisa fazer sua parte. Eu aqui na Câmara Municipal de Salvador apresentei alguns projetos nessa área de segurança, dentre os quais eu sou autor do projeto de indicação para que a Prefeitura enviasse para a Câmara o Plano Municipal de Segurança para a gente poder debater com a comunidade e aprovar o projeto. Isso, infelizmente, acabou não sendo feito. Foi encaminhado direto para o Ministério da Justiça, não passou pelo crivo da consulta popular, conforme prevê a lei orgânica, e também não passou pelo Legislativo. Eu fiz 2 audiências públicas, porque o município também tem corresponsabilidade. Eu falo isso, não é o prefeito ou a prefeita, eu estou falando o município como ente. Isso. Né? O município, o Estado, a União, tem que agir em conjunto. A questão da segurança, ela não vai ser resolvida por um ente só. E não adianta ficar jogando pedra, quer dizer, é o Estado... E com uma caneta, né? Não, eu acho que tem que ser uma conjugação de esforços. Né? Aí tem um pouco de política eleitoreira, tem. De ficar contra, porque é bom que os indicadores não sejam bons em função de uma eleição, né? Pois é. Mas... E até nos indicadores nesse quesito aí, a Bahia tem melhorado, apesar de ainda ter índices altos.
É claro que é uma melhora em índices altos, o que não é bom. É. No entanto, a gente tem tido melhoras. Todos os indicadores, Uhum. todos os tipos de crimes, por exemplo, tem tido redução na Bahia. Redução. Apesar de estarmos ainda e reconhecermos que são índices altos, né? Os índices são altos no Brasil e são altos na Bahia, e a gente precisa enfrentar isso, e é uma prioridade, assim, o governador Jerônimo tem tido, assim, uma dedicação muito grande a essa agenda. Perfeito. Portal E aí? Se inscreva, deixe seu like, compartilhe, chame mais gente para assistir essa bela entrevista com o secretário Augusto Vasconcelos. E nós vamos voltar ao tema do trabalho, emprego e renda, Sim. porque eu sei que você tem uns números aí na cabeça. O Adriano trabalhou mais de 20 anos no Sebrae, portanto, trabalhou com o micro, com o pequeno empreendedor e até hoje presta consultoria, federação estadual das associações comerciais, né? E aí, Adriano, como é que é essa história na Bahia, né? A Bahia, né, dados recentes do IBGE, mostram que 54,7% da população economicamente ativa está na informalidade, né? Ou seja, tem mais gente trabalhando sem carteira do que com carteira. Do outro lado, eu vi uma apresentação que eu achei muitíssimo interessante, que apenas 2% dos bilionários do mundo, né, são indivíduos que são empregados. Ou seja, a oportunidade está justamente no empreendedorismo. Quais são as ações da Secretaria para apoiar o empreendedorismo aqui no estado da Bahia e, principalmente, tirar da informalidade indivíduos que estão ali gerando renda, mas de uma forma quase que desesperada, sem capacitação, sem condições mínimas de trabalho, né? Sem acesso aos benefícios previdenciários e termina sendo uma situação de precarização, muitas vezes, da atividade laboral. Então, eu sei que a Secretaria tem uma série de iniciativas históricas, inclusive, mas como é que está sendo trabalhado esse tema da informalidade dentro da Secretaria hoje, secretária? A Bahia está com resultados no mercado de trabalho que são os melhores dos últimos 10 anos. É a menor taxa de desocupação e o maior número de trabalhadores com carteira assinada no nosso estado da última década. É evidente que estamos colhendo esse bom momento do mercado de trabalho no Brasil e também os esforços que o nosso governo tem feito para atrair novas empresas e impulsionar os negócios já existentes, possibilitando que haja um crescimento de oportunidades de carteira de trabalho formal. No entanto, como você bem frisou, temos um universo muito grande de pessoas que ainda estão na informalidade. A nossa Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda e Esportes tem programas específicos voltados ao pequeno empreendedor e voltado ao estímulo também para médios e grandes empreendedores. No caso do microempreendedor individual, por exemplo, nós temos um programa chamado Bahia MEI, que tem uma série de esforços aí para ajudar o microempreendedor a desenvolver a sua atuação, atividade negocial, né? Seja em todas as áreas, na indústria, no comércio, no Na parte serviço, no administrativa, de turismo, com capacitação. auxílio de contadores, de advogados, com a equipe de psicólogos, com o assessoramento também do Sebrae, Sim. como você bem frisou, e também em parcerias, né, com o Sistema S. Então a gente tem feito várias agendas, tem vários projetos em curso, em andamento. A gente está buscando aperfeiçoar essa nossa atuação, até porque, como você bem disse, a maior parte da população economicamente ativa da Bahia está na informalidade. Então a gente quer aumentar a formalização, mas não com o olhar de quem vai numa visão de fisco, né? Nós não queremos ser o fisco, queremos ser a turma que vai acolher e botar ali um trampolim para esse pessoal Exatamente. crescer o seu negócio. Para esse micro virar pequeno, para o pequeno virar um médio, para o médio virar um grande empreendedor. Uma mudança no eixo do trabalho mesmo. E em né? paralelo, exatamente, houve uma mudança, inclusive, da forma de organização do mundo do trabalho. E em paralelo, nós temos também os nossos projetos voltados à economia solidária. E são fantásticos os resultados que nós estamos colhendo. Tem pequeno agricultor familiar que se juntou e montou uma agroindústria Sim. com apoio do Estado.
Porque o Estado tem que chegar ali para comprar o maquinário. Sim. Vou dar um exemplo aqui, que muita gente deve reconhecer que é uma atuação muito forte do governo do Estado. Catador de reciclável. Nós Uhum. ajudamos a fomentar dezenas de cooperativas de catadores e catadoras. Eram trabalhadores que estavam nas ruas, invisibilizados, e a gente conseguiu, através de uma política pública eficaz e contínua, Da dignidade, inclusive. promover aumento de renda, melhorar a questão ambiental, gerar equipamentos de proteção individual, comprar maquinário, balança, prensa, caminhão, tudo isso com o apoio do Estado para que eles próprios se desenvolvam. Uhum. As iniciativas que a gente fez, por exemplo, no Carnaval, são muito reconhecidas, mas a gente faz isso o ano inteiro. Uhum. Então, eu estou citando esse exemplo. Vou dar um exemplo aqui da Chocossol, uma cooperativa de pequenos cacauicultores que fundaram uma indústria de chocolate dentro da Universidade de Santa Cruz, lá em Ilhéus, com um modelo de negócios que interage educação e indústria, porque o nutricionista que trabalha lá é o estudante que está ali, é a professora e o estudante. O agrônomo que está auxiliando esses cacauicultores é o estudante de agronomia com o seu professor, faz até uma extensão. Tem Sim. estudante de direito, de administração, para ajudar no gerenciamento do negócio, contadores, e tem os cacauicultores que juntos conseguiram produzir uma indústria de chocolates finos que estão sendo disponibilizados em eventos internacionais do chocolate. Tem cacauicultor que disse pra gente que aumentou em 10 vezes a renda. Uau. Porque ele antes vendia o grão de cacau e agora está vendendo chocolate, com o nome da família dele estampado na embalagem. E muito saboroso, inclusive. Viu? Produto final, né? Pois é, eu que sou fã de chocolate, aliás, muita gente é fã de chocolate. Né? Você prova os chocolates, meu amigo. Nesse festival agora de economia solidária, a gente viu experiências na área do algodão, do couro, do artesanato, nessa área do chocolate, do café e tantas outras potencialidades, onde os pequenos, que eram informais, né? Às vezes a comunidade indígena, Sim. que a gente conseguiu juntar, formou ali o associativismo, virou algo que gerou mais renda para aquela comunidade. Então, tem muitos bons exemplos. Agora, eu acho também que a gente precisa fazer mais. E é por isso que eu tenho feito esse diálogo com o Ministério do Desenvolvimento Social, também com o Ministério do Trabalho, onde a gente tem buscado novas parcerias para ampliar os investimentos nessa área, porque, como já o próprio presidente Lula já falou, né, para o país crescer, você tem que botar dinheiro na mão do pobre. Porque o rico, quando recebe mais dinheiro, geralmente, ele não vai botar aquele dinheiro para circular na economia. Ou ele vai fazer um investimento no mercado financeiro, às vezes expandir o seu negócio, mas muitas vezes aquele dinheiro fica represado, né, na especulação. O pobre não, ele vai pegar o dinheiro, vai no açougue, no mercadinho da esquina, então gira toda a economia. E aqui vocês que são da associação comercial, né, tem muita relação com isso, beneficia o pequeno, o médio e o grande empresário. Então, acho que é importante a gente fazer essa discussão para fazer o dinheiro girar. A gente precisa também acolher o pequeno empreendedor, a pequena empreendedora. E todo mundo que vem de comunidade sabe como é, né? Eu venho de comunidade, eu venho do Cabula 6. Quantas mães vendiam geladinho na porta de casa? Aí a gente chega, não é para ensiná-la a fazer geladinho, não, porque geladinho ela já sabe. O que a gente chega é para botar uma embalagem, é para a gente saber precificar o produto, para a gente ajudar a botar aquele geladinho que ela faz para ser vendido no shopping, como a gente tem as lojas de shopping, onde vendem os produtos da economia solidária. Né? E tem muitas ideias boas surgindo também no interior, onde a gente tem apoiado. Nós temos o Cred Bahia, que é o programa de microcrédito, onde nós já emprestamos, desde o início do programa, mais de 730 milhões de reais para esse pequeno empreendedor que, num banco tradicional, ele não passava nem da porta. 700 milhões há quanto tempo? Desde o início do programa, né? Tem 20 anos o programa. 20 anos o programa. A gente quer chegar à marca de 1 bilhão de empréstimos, né? Nesses próximos anos. O objetivo é atender aí milhares, né, de pequenos empreendedores, porque esses empréstimos são um empréstimo pequeno. Às vezes a pessoa vai pegar 3 mil reais, 5 mil reais. Isso. Pode chegar até 21 mil reais, né? Se a pessoa for adimplente e vai crescendo, vai abrindo novas linhas de crédito, se ele for um bom pagador. E a taxa de inadimplência de um programa como esse é baixíssima. E o pequeno empreendedor ele quer honrar, para ele poder liberar novo crédito. E se ele precisar de ampliar a linha de crédito, a gente criou uma outra faixa de crédito junto com a Desen Bahia, para que ele continue no programa, acima dos 21 mil reais. Então, um negócio assim fantástico, a gente quer fortalecer. Já estamos em 220 municípios com agentes de crédito do Cred Bahia. Todo dia, praticamente, eu estou assinando termo de cooperação com municípios e o programa tem se expandido. Parabéns. Adriano, aproveita aí
a deixa, né? Porque o presidente da Associação Comercial da Bahia, o Paulo Cavalcante, que está inclusive se despedindo, aliás, mais uma notícia aqui, né, de primeira mão também, né? Nós já podemos anunciar, porque o Conselho Gestor e o Conselho Superior da Associação Comercial já deliberou que a doutora Isabela Soares sucederá, né, o presidente Paulo Cavalcante. Mas ele tem um projeto chamado Marsúpio, que eu queria que você abordasse rapidamente, porque parece que já esteve até com o secretário. Faz aí, porque você é o consultor do projeto, então tem legitimidade para fazer a pergunta. Exatamente. O projeto Marsúpio, ele, aliás, tem esse nome porque é aquela bolsa, né, que alguns mamíferos, né, como o canguru tem, em que o filhote ele termina o seu desenvolvimento ali, né, com a proteção da sua mãe. Então, ele, assim como muitos informais, né, que passam a ser formais, né, passam a ser MEI, a gente começou a perceber que muitos MEIs têm várias, aliás, várias iniciativas, né, em banco, no Sistema S, no governo, mas faltava algo que pudesse pegar no braço desse novo formal para poder auxiliá-lo a acessar essas diversas soluções. E aí vem uma SUP, que cria essas condições, primeiro, de retirar da informalidade, de dar as condições de inclusão através, né, como o MEI, ele passa a ter acesso aos benefícios previdenciários, porque é triste, secretário. Hoje, aqui perto, se você vai ver um vendedor, uma vendedora de banana, né, aqui na frente da associação, existe algumas, ela, quando ela tem o seu filho, né, 2 dias depois ela está com um recém-nascido, debaixo do sol ou da chuva, como nós estamos agora, vendendo banana, porque ela tem que criar as condições para poder jantar de noite. Então, a partir do marsúpio e através da inclusão dentro do programa de microempreendedor individual, se cria condição para que haja a inclusão previdenciária e essa vendedora de banana possa ter 3, 4 meses de licença maternidade, né, podendo ter dignidade no processo, inclusive, de cuidado com o filho recém-nascido, né? Então, o Marsúpio trabalha esse aspecto, mas trabalha capacitação, trabalha acesso ao mercado, através de aplicativo de inteligência artificial, dá todas as condições para que aquele participante possa tirar suas dúvidas, conhecer um pouco mais do seu negócio. Hoje nós estamos também dando acolhimento psicológico, né, para o participante, porque percebemos durante o nosso piloto que muitas realmente precisavam, né, desse acolhimento nesse lado, que muitas vezes é muito esquecido, que é o campo, né, da necessidade psicológica mesmo, para que haja o processo de empoderamento. E os resultados são fantásticos. Então, defendendo... prestando serviço para a Associação Comercial. Exatamente. Fazer o jardim da nossa associação. Bem lembrado. Né? Dentro desse feito piloto, por essa criamos... mulher do suburbano. Mulheres do subúrbio ferroviário. Uma delas criou um produto chamado Trufas e Terços, que a primeira entrega, a gente tem uma foto maravilhosa, foi aqui na Associação Comercial, foi capa de Jornal à Tarde, com o governador Jerônimo, ele né, recebendo um produto, né, que é o Trufas e Terços, criado por uma participante do programa. E o governador Jerônimo, na hora, disse assim: a CETRI está sabendo disso? Falou isso, eu estava na hora. Pois é, eu acho esse projeto incrível. Inclusive, já estive, né, com o presidente da Associação Comercial, Paulo Cavalcante. Ele apresentou, ele aqui. O livro dele. Ele apresentou para a gente o projeto Marsúpio. Nós gostamos muito. Sim. Casa muito com aquilo que a gente já estava desenvolvendo na CETRI, mas é que a gente pode aperfeiçoar e acoplar ideias para a gente poder impulsionar ainda mais esse acolhimento, que é o que você disse mesmo. Muita gente não quer se formalizar porque tem medo de perder Bolsa Família. E é importante dizer isso. A formalização não faz a pessoa perder o Bolsa Família. O Bolsa Família, o critério não é a formalização. O critério é renda per capita familiar.
E é de Inclusive, R$228 alguma coisa nessa linha. pois é, e aí, inclusive, isso vale para carteira assinada também, viu? Tem gente que tem medo de assinar carteira porque vai perder Bolsa Família. Não, pessoal. Foi criada uma lei nova que permite que a pessoa, inclusive, tenha uma fase de transição. Ela não sai do Bolsa Família abruptamente, tem uma fase de transição. Já há uma lei, então. Já há uma lei aprovada no Brasil. Opa. Só que muita gente não conhece. Aí passa essa imagem de que, se eu virar MEI, eu vou perder. Ou então, se eu for assinar carteira, eu vou perder. Não, depende de um critério que. Essa sua fala, secretário, é importantíssima, porque a quantidade de pessoas que desistem de um programa como esse, que não acessam as diversas soluções, é por justamente esse medo de perder esse benefício que tinha que ter um caráter muito mais emergencial, muito mais, né, com tempo limitado, que um benefício ad infinitum, né? Sim, Então, a gente quer criar portas de saída do benefício. exatamente. Para isso, a gente precisa fazer inclusão produtiva. Eu Perfeito. estive com o ministro Wellington Dias, que é até meu colega da Caixa Econômica de carreira também, foi governador do Piauí, Legal. onde nós tratamos desse assunto. Tem um conjunto de projetos surgindo. O projeto Acredita, que é do microcrédito para esse pequeno empreendedor, para quem é informal, ter acesso a crédito. E como é que vai dar E é confiança? muito pouco, não É precisa muito ter pouco. muito E dinheiro. geralmente a inadimplência é baixa. Exatamente. Porque o pobre, quando pega esse pequeno dinheiro ali, ele quer fazer de tudo para honrar. Isso. E ele vai honrar o pagamento porque ele quer abrir também novas linhas de crédito, ele quer manter o nome dele limpo para ele poder ter uma série de outros benefícios, mas principalmente a dignidade dele. Ele tem essa visão, eu acho que isso é muito forte, arraigado. Minha mãe sempre me ensinou dessa maneira. Então eu acredito muito em iniciativas como essas e a gente está à disposição para fortalecer e já estamos conversando e afunilando Eu sei. para que esse projeto vá mais adiante ainda. Passa a ser um Muito projeto. bom, excelente notícia. E, aliás, essa lei aí, né, que ele faz referência, precisam conhecer melhor a lei. Sim. Não circula nem mesmo aqui. A gente pode até marcar uma agenda aqui, um workshop, talvez, com essas Boa, mulheres, boa, olha aí. um grupo, uma reunião para apresentar, Tá fechado. mostrar, porque não perde o Bolsa Família. A pessoa pode continuar, Fazer um workshop. desde que os critérios de renda, que é o mais importante, não é a Exatamente. formalização que define, é o critério de renda. Aí vamos fazer uma Da ação família. coletiva, une a CB, Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda. E fazer um workshop. E a gente chamar também a SEADES, que é a secretaria que administra o programa Bolsa Família no estado da Bolsa Família Bahia. SEAD. A gente convida a SEADES também para participar. Notícias boas. Para a gente fechar esse bate-papo cheio de boas novidades, a gente deixou para o final mesmo. Eu estou ansioso. São duas notícias bombásticas que a gente quer ouvir aqui do secretário Augusto Vasconcelos, mas para isso você precisa estar no portal e aí precisa se inscrever, precisa compartilhar, precisa deixar seu like para a gente crescer. Um é na área do esporte. A Bahia realizou em 2014 uma grande Copa, foi a melhor operação de Copa. O secretário sabe que eu participei desse projeto. Você conhece bem. Conheço. E agora vem aí a Copa Feminina de Futebol em 2027. Então, queria saber a primeira pergunta sobre como é que está preparando esse grande evento que vai ter repercussão em Salvador como sede, não é? E a segunda pergunta é que eu soube que você acabou de sair, a notícia fresca, né, de uma reunião e de contatos com o grupo da BYD, né? Então, quero saber o seguinte: o que é que tem de novidade para o trabalhador baiano, para a economia baiana, né, da relação do governo do estado com essa montadora, né, que está ganhando muito mercado. O meu carro, inclusive, é BYD. Então, está começando a ganhar mercado. Então, Copa do Mundo de Futebol Feminino e BYD. O que é que você tem para deixar? Se quiser, pode falar diretamente aqui para o seu público, o público que está te acompanhando, te assistindo. Pois é, Ney, você sabe bem e foi um dos principais responsáveis para que nós tivéssemos muito êxito na Copa do Mundo da FIFA de 2014, também na Copa das Confederações, e fizemos uma das melhores cidades-sede, né, desse evento, que foi Salvador, foi a Bahia, e você, como secretário extraordinário da Copa do Mundo, foi fundamental para que tudo isso pudesse ter acontecido. E eu me sinto muito orgulhoso de poder estar nesse momento também, poder anunciar que a Bahia vai sediar novamente esse mega evento, que é a Copa do Mundo de Futebol Feminino, que tem crescido bastante o interesse mundial pelo futebol feminino, inclusive o interesse das marcas, os investimentos. A gente entende que ainda há uma desigualdade em relação ao futebol masculino, mas o futebol feminino tem crescido a passos largos
e a gente quer fortalecer ainda mais. E a Copa do Mundo de Futebol Feminino não é só um grande evento, é Uhum. também uma oportunidade para a gente fortalecer o empoderamento das mulheres, assegurar também igualdade de oportunidades e lutar para que o futebol feminino seja ainda mais valorizado no Brasil e em outras partes do planeta. E foi uma grande notícia que nós recebemos depois de disputarmos com outras cidades e outros estados, que não foi fácil não, viu? Sim. Quantas cidades sedes, Augusto? Vão ser, ó, vão ser menos do que o da Copa Da masculina. A Copa foi 12. Foram 12. Foram 14, não? Não, 12. 12. 12 cidades sedes. Então serão 8 cidades Oito. sedes do feminino. Uhum. Quando vai ser? Sargento? Vai ser em 2027. Certo. E já começou a tomar providência? Já começou. A FIFA, inclusive, já fez novas vistorias ontem. Nos Ainda ontem, estádios, né? visitou a Fonte Nova e está visitando já o centro de treinamentos. Barradão, o estádio Pituaçu pode receber, talvez o CT também do Bahia possa receber esse centro de treinamento, algumas seleções, talvez alguma coisa no interior do estado, mas ainda não tem nada definido. Está na fase ainda de vistorias técnicas. Mas sobre Copa do Mundo, eu queria finalizar só Sim, digo, sobre esporte, aproveitando, fica que eu à não sei se a gente vontade, vai ter outro fica à momento de vontade. falar de esporte ainda A aí. gente vai fazer uma agenda aqui, um Só de esporte, sobre hein? esporte. Mas só para deixar uma seguinte mensagem. Sim, importante. Só vou falar o seguinte, sobre esporte. A Bahia é o estado que mais investe em esporte no Brasil. Quem está falando isso é a Universidade Federal do Paraná, Ó, que fez uma pesquisa com todos os estados da federação e identificou que a Bahia, o poder público baiano, é o que mais investe em esporte. Olha que coisa. Porque São Paulo e outros estados ainda tem muito investimento privado. exatamente. E você acaba diluindo. No caso da Bahia, o investimento público é muito grande. Desde a iniciação esportiva, a gente prospectar, mas também fazer o esporte de participação, até o alto rendimento. Não é à toa aqui. Olimpíadas, Paralimpíadas, baianos e baianas têm tido grandes desempenhos em competições nacionais e internacionais, em todas as modalidades. A gente tem um poderoso programa de apoio ao esporte nas comunidades, que é o Esporte por Toda Parte, com 260 núcleos. Temos um programa de fomento às federações. São mais de 50 federações que fazem parte do nosso sistema estadual de esporte, que tem sido um sucesso em todas as áreas. É um negócio incrível, porque exige muito diálogo, muita conversa, planejamento, e a gente tem feito esse esforço na nossa secretaria para que a gente possa acolher todas as modalidades esportivas, e temos também investido em infraestrutura. São 200 milhões só no governo Jerônimo, investidos em reforma de estádio, construção de ginásios, quadras, equipamentos, compras de materiais esportivos, tudo isso para que a gente possa impulsionar não só os resultados em medalhas, mas principalmente fazer do esporte esse instrumento de transformação social. Porque quando a gente fala de esporte, a gente não está falando só da competição. Uhum. Tem o esporte de participação, tem o esporte educacional, tem o esporte de iniciação esportiva, que a gente está buscando fortalecer com nossas crianças e adolescentes. Só na escola de tempo integral, que foram entregues 100, mais de 100, né? E tem novidade por aí, viu? Né? Eu estou conversando com a secretária Rovena, o governador determinou Sim. que essas escolas em tempo integral E elas estão cheias de equipamentos vão esportivos. virar grandes centros de excelência esportiva. Ah. Mas aguarde, eu não posso ainda Esse anunciar. é Outra Outra coisa palavra. boa que a gente está para anunciar. Outro episódio. Mas voltando à outra pergunta que você me fez sobre a BID, só para registrar, nós estamos fazendo um esforço grande de fortalecimento da indústria no estado da Bahia. O esforço é em todas as áreas da economia, mas notadamente da indústria. Estamos retomando a indústria naval, estaleiro Enseada, de Paraguaçu, de São Roque do Paraguaçu, voltando a funcionar, perspectivas muito boas de novas encomendas de embarcações, significa mais empregos naquela região de Maragogipe e do seu entorno, que você conhece bem. Bastante. Também estamos fazendo um esforço grande para as obras de infraestrutura potencializar a economia local. Então tem a Ponte Salvador-Itaparica, o VLT de Salvador, o Porto Sul em Ilhéus, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Tem um esforço grande aí de áreas de infraestrutura. E é óbvio, também estamos buscando retomar a nossa indústria automobilística. Então, o governador Rui Costa, o governador Jerônimo, tiveram essa grande sacada e capacidade de articulação junto com o presidente Lula para trazer a BID para a Bahia. A expectativa é de que a gente possa, já neste ano, ter a entrega de veículos no sistema SKD e CKD. Também no próximo ano, já a fábrica em pleno funcionamento, gerando valor agregado. E o governador Jerônimo teve uma reunião importantíssima com empresários que fornecem para a BID lá na China,
todos eles já manifestando intenção de vir à Bahia Como prestamistas, né? como prestamistas, mas também criando uma cadeia produtiva que vai demonstrar que nós não estamos trazendo apenas uma montadora. Exatamente. A Bahia terá uma fábrica que Hum. vai nos ajudar a desenvolver também tecnologicamente. Boa. Porque nós vamos ter um centro de formação tecnológica, centro de pesquisa da BID aqui. Vocês viram que o Rio de Janeiro tentou levar para lá, outros estados também tentaram, mas já há uma confirmação de que o centro de pesquisa da BID ficará na Bahia. E o nosso Opa. objetivo é que possa se tornar, como já foi dito pela presidente global da BID e também assinada pelo nosso governador, criar uma espécie de Vale do Silício do carro elétrico. É a maior fábrica de carros elétricos fora da China no mundo. O que se pretende nossa. fazer agora em Camaçari é um negócio extraordinário. Imagina. É óbvio que é uma obra de grande porte, envolve muitos aspectos, mas nós estamos trabalhando com a parte de infraestrutura, de logística, de acompanhamento, para que a gente já possa ter neste ano carros sendo fabricados através do sistema SKD e CKD e no próximo ano, já em pleno funcionamento da fábrica, com a expectativa de gerar cerca de 20 mil postos de trabalho diretos e indiretos, Uau. vai impulsionar o crescimento econômico de várias áreas, que vai vir a fábrica de automóveis, Sim. mas vai precisar, né, ter moradia para essas pessoas que virão, vai precisar ter esforço de qualificação profissional, é o que a gente já está desenvolvendo, e todo o setor de serviços que vai se beneficiar, então, além do comércio como um todo, né, a rede hoteleira, enfim, tem muita coisa boa para acontecer. Maravilha. Já tem outros investimentos vindos também, fortalecimento da área da energia eólica, a Goldwind, por exemplo, que já está instalada na Bahia, pode ampliar sua produção, tem investimentos na área Hoje a de... Bahia já é, salvo engano, um dos maiores. É o maior produtor, Já é o maior, já é o maior produtor, eólico do maior parque eólico do país. E a gente já está produzindo Ele é as hélices interessante. aqui, porque antes a gente importava, está produzindo aqui e está exportando, viu? Já teve exportação aqui do Porto de Salvador das hélices e das turbinas fabricadas em Camaçari, Imagina. para ser exportado para outros países. Então a gente quer fazer aqui um verdadeiro celeiro industrial, porque a indústria ajuda a dinamizar outros vetores Sim, importantes da economia, e o nosso governador tem se empenhado para que isso possa acontecer no tempo mais curto possível, e é uma grande notícia para o nosso estado, e vai significar uma mudança importante da questão industrial aqui na Bahia. Eu viajo muito, secretário, aí pelo estado, Não, pode já tô um concluir, pode pouquinho concluir. adiantado, mas eu viajo muito pelo estado, muito, né? Daqui a uma semana eu estou na região oeste, depois eu vou para o extremo norte da Bahia, lá em Casa Nova, e impressionante assim que há 20 anos atrás, 25 anos atrás, viajando, via-se assim, né? Nós vivemos num clima semiárido, muita seca em terra que pouco produzia, e hoje a gente vê esses parques eólicos instalados justamente nesses locais. É uma coisa fantástica de se ver, né? É um processo de desenvolvimento surdo do Estado, porque é uma coisa que a capital ouve falar muito pouco, né? Muitos soteropolitanos sequer já viram popularmente dizendo, um catavento daquele em operação. Mas é fantástico saber que em tão pouco tempo, eu acredito que em menos de 20 anos, a gente tenha se tornado, né, o maior parque eólico do país. E você sabe, Muito Adriano, bom. que a Organização Mundial do Comércio fala que um dos grandes entraves para o crescimento econômico global vai ser a energia. Que as Mas sem demandas que dúvida. cada vez mais... Os data centers Os custam data centers, um volume... Inteligência artificial, A inteligência artificial consome muita energia. muita. E o estoque de energia limpa que o Brasil está desenvolvendo vai botar o Brasil como pioneiro. Tem muita coisa para avançar, tem muita coisa para fazer, muito investimento que vai acontecer, mas a gente pode bater no peito e se orgulhar. O Brasil tem a matriz energética mais limpa do planeta e a gente pode ser referência. Claro, tem muitos problemas também, mas a gente está encaminhando para avançar nesta área. Aqui mesmo no nosso estado, nós aprovamos recentemente na Assembleia Legislativa pagamento de serviço ambiental para catador e catadora que estão ajudando o meio ambiente, e aquilo pode virar energia também. Só para você ter uma ideia, eu tive agora em Brasília com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, assinando um termo de cooperação
para que a gente possa fazer aqui na região do Sisal energia através do bagaço Sim, da planta do agave, que usa para fazer o sisal, sim. que hoje você só aproveita 4% da planta. E os 96%, que é o bagaço e a água, são desperdiçadas. É muito pouco que se aproveita do sisal na indústria, na área cisaleira. Então a gente quer fazer aquilo energia. Perfeito. Então já tem estudos avançados e nós estamos fazendo esse convênio com a BDI, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, para capacitar o pequeno agricultor para o manejo, facilitar essa colheita e para que isso possa se tornar biocombustível. Então tem muita coisa boa para acontecer, tem investimento em hidrogênio verde, isso é emprego, geração e incremento tecnológico. Desenvolvimento local. Pois é. Você tem quanto tempo mesmo na secretaria? 5 meses. Rapaz, parece 50 anos. É mesmo. O domínio que você passa de conhecimento, né? Segurança, né? Segurança, domínio de cada um dos Da temas. coisa- Parabéns. Meu, muito obrigado. Parabéns, né? Eu não esperava diferente. O Augusto tem um quadro da política baiana, um quadro jovem. Como é que vocês da são política bondosos baiana, que está comigo? precisando renovar os seus quadros. Nós sabemos disso, né? A gente precisa dar lugar ao outro que chega, né? E o Augusto é isso, é um jovem político, mas assim, muito Quantos sério. anos, secretário? 44 anos, fiz agora, em abril. Meu filho, É. tem 43, né? Então, assim, certamente vai ter um futuro político aí muito brilhante, exitoso, é o que nós desejamos a você, e tenho certeza que a Bahia e a capital baiana se sentirão muito honradas de contar com você aí em outros postos, em outros desafios, não é? Mas eu acho que em 5 meses você já demonstra cabalmente que o governador Jerônimo Rodrigues fez a melhor escolha, naturalmente que atendendo também ao PCdoB, o partido que integra a base, mas fez a melhor escolha, porque escolheu um quadro competente, um quadro preparado e um quadro que é capaz de honrar a Bahia numa temática que é crucial, porque quando nós falamos aqui de violência e tal, como é que vai resolver isso? Tudo Como passa eu por disse, aí. não é no bang bang, né? É. E nós já deixamos aqui, olha, 2 grandes notícias para encerrar aqui a nossa live aqui, o nosso podcast. 2 grandes notícias. O secretário volta aqui para fazer um workshop, não é isso? Isso. Fazer um workshop relacionado a Desmistificar. Desmistificar sobre Bolsa Família. Bolsa Família. Bolsa Família. Perfeito. E a segunda que vai voltar o nosso podcast para falar de esportes. Perfeito. Só de 2 esportes, temas muito todas importantes. as políticas esportivas no estado da Bahia, que hoje é um grande negócio. O negócio do esporte, além de ser Sim. da iniciação, né? Que é uma coisa que a gente está conversando também, viu? Na Sudesb, que é exatamente fortalecer a indústria do esporte na Bahia. Do esporte. A economia do esporte, que é gigantesca. É gigantesca no Brasil e no mundo, né? A produção dos equipamentos, uniforme, bola, todos os materiais esportivos. Então, Sem falar os eventos, né? Os grandes eventos e os pequenos eventos. Vamos lá, Existe. duas grandes notícias, a Copa de 2027, a segunda grande notícia, a BioID vai fazer uma fábrica aí com pesquisa e desenvolvimento, né, com Isso. P&D. Então, grandes notícias para a economia baiana, para os trabalhadores baianos, quantos? 20 mil que você falou? Expectativa de 10 mil empregos diretos e mais 10 mil indiretos. Grandes notícias para a Bahia. Secretário, a notícia também que você esqueceu, mas eu vou lhe lembrar, é que a notícia do esporte mais importante são 126 anos do Vitória. Aconteceu na última semana. Essa Glorioso notícia, Leão, com certeza. Essa notícia que não poderia deixar de ser mencionada. Mas, gente, olha, um excelente bate-papo muito rico. Eu acho que o Adriano também deve ter gostado muito, porque interage muito com o que o Adriano está fazendo, com o projeto aqui do nosso presidente, Paulo Cavalcante, o Marsúpio, que já está conversando com o secretário, e com essa competência dele, eu tenho certeza que as coisas vão caminhar, e caminhar bem, né? E nós voltamos, antes da gente encerrar, lembrar que é o portal IAI, o podcast é o Aula Aberta, que é um podcast da UniACB, Universidade Aberta, da Associação Comercial da Bahia. E se inscreve no canal, no YouTube, e aproveita, vai lá e dá o seu like, deixa seu like e compartilha. Secretário, considerações finais, muito obrigado, uma honra para a UniACB ter recebido você aqui hoje. A honra foi minha, Ney, Adriano, obrigado aqui pelo convite de vocês. Eu tenho certeza que a Associação Comercial, que é uma das entidades mais importantes
da economia baiana, uma entidade que é bicentenária, como você já citou, e é fundamental que nós tenhamos nesses espaços a promoção desse diálogo, desse debate, porque assim, o que me motiva e que eu acho que o que nos motiva é que nós somos apaixonados pelo Brasil e pela Bahia, e nós queremos fazer avançar, fazer o nosso povo ter mais oportunidades, ter mais condições para melhorar a sua vida. É isso que nos motiva. E é Perfeito. evidente que isso tudo passa por um conjunto de agendas. E no caso da economia, fazer essa agenda chegar em quem mais precisa é decisivo. E o Estado, junto com o setor privado, com as pessoas que pensam, né, adiante, para a gente poder desenvolver o nosso país e a nossa Bahia, é fundamental. E vocês são parte disso. E eu tenho muito orgulho, Ney. Eu te acompanho Bacana. já de muitos anos. Muito Você é obrigado. um professor, uma referência. Foi vereador aqui de Salvador, foi secretário, mais jovem. Já passou por tantas tarefas e Bastante, desafios. bastante. O Adriano também. E eu tenho E muito hoje aqui a nós estamos aprender com aqui como vocês. parceiro. E agradeço, assim, né, essas palavras de vocês e reafirmo, eu não faço nada disso sozinho. Como é que eu consigo fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Porque eu não faço nada sozinho. Isso tudo é um Tem esforço coletivo, temos uma equipe fantástica na CETRI. A equipe do governo, aliás, é uma equipe muito dedicada. Aliás, nosso governador nem dorme, né? É, Que o bicho, meu irmão, praticamente dorme não 2 horas para. por dia. O cara trabalha até tarde, acorda cedo, já tá num ritmo alucinante. E ele quer ver as coisas acontecerem, o que é muito bom. A Bahia hoje tem um governador, aliás, já tem um tempo, né? Um governador, assim, muito empenhado. É isso, assim, eu acho que, independente de quem votou, quem não votou em Jerônimo, acho que reconhece que é um cara muito empenhado. E Tudo eu tenho bem. muito orgulho de trabalhar ao lado dessa equipe. Adriano, você fecha. E antes eu quero dizer, Augusto, última palavra, né, a última frase dessa nossa conversa, que a sua atuação como secretário já foi aqui cabalmente demonstrada, mas o que mais me encantou nessa entrevista foi o seu exemplo de pai. Isso fica para mim como uma inspiração, percebendo que, para além do personagem da política, tem um ser humano bacana, um ser humano que está cuidando dos seus, né, afetivamente dos seus filhos, como os meus filhos são também a minha missão de vida, nada mais importante para mim do que eles. Então, eu achei muito bonito você aqui abrir, tratar da questão familiar com temas sensíveis que tocam naturalmente a você. Sim. Então, parabéns pelo pai e pelo ser humano que você Ô, é. gratidão, Ney. Muito obrigado. Muito bom ouvir isso. Parabéns, o que Ney coloca, eu acho que nos emocionou e vai emocionar aí o Público, né? público participante. Secretário encantado, não o conhecia à frente Sim. da pasta, mas estou muito feliz de ter participado desse momento, né, que, creio eu, vai ser um momento histórico, né, para a UniACB, porque tivemos informações de alta relevância, tivemos uma série de insights aqui e, principalmente, tivemos a aproximação com um homem tão completo e tão à frente do seu tempo, numa pasta tão importante, tão fundamental para o desenvolvimento do nosso Estado. Muito Parabéns. obrigado. Não Gratidão. perca o próximo episódio. Estourou o tempo hoje, mas é porque a produção aí, minha amiga, às vezes eu estava ali subindo nas paredes, mas é porque era coisa boa para a gente ouvir e conversar. Não perca o próximo episódio do Aula Aberta, o podcast da UniACB.